Fala aí, devs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na playlist de Nest.js do canal do Dev+. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ali à criação das estruturas bases do Nest.js, na parte mais conceitual, só que hoje trabalhando de forma um pouquinho mais automatizada. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo, fica conosco aqui e bora pro vídeo. Só que aí agora, eu vou até fechar tudo isso aqui, para que a gente possa brincar com a estrutura de forma automatizada aqui do Nest, né? E aí para isso eu vou fechar aqui esse Products e vou matar o servidor aqui por enquanto, beleza? Vou fazer um clear para limpar aqui a nossa estrutura. E aí a gente vai olhar um pouco aqui para a documentação do Nest. E aí o Nest ele tem um recurso da sua CLI chamado Nest Generate. E o que esse cara vai fazer? A gente pode utilizar o comando de generate ou simplesmente g para gerar módulos e outros arquivos que a gente chama de modifiers aí, baseado na arquitetura e no padrão que o Nest trabalha. E para isso a gente tem que ter algumas coisas em mente. Existem alguns recursos que aplicam isso de forma mais abrangente. Aqui são algumas coisas que a gente consegue aplicar dentro desses schematics aqui do Nest. E os argumentos que a gente pode passar para ele, né? O que ele pode criar ali e tudo. Ó, pode criar classes, controllers, decorators, gateways, guardiões. São conceitos importantes aqui dentro do Nest. E aí para isso, a gente vai criar de forma automatizada na mesma pegada do que a gente fez aqui. Se vocês perceberem, nós criamos primeiro um módulo, depois criamos um controller e depois criamos um service. Então aqui a gente vai fazer basicamente da mesma forma. Então o que eu vou fazer aqui de imediato? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, Nest New, tem a questão do Generates, Nest Generates, está aqui. A gente vai pegar aqui, por exemplo, e criar, vou escrever aqui, Nest Generate e vou chamar de User. E aí aqui ele pede para a gente passar o que a gente está criando. Ó. Eu vou criar um módulo, Nest Generate Módulo, dentro da pasta User. E aí vou dar um Enter aqui. Note que ele fez o update do nosso App Module, que é o nosso app principal. Então se a gente vir aqui, a gente vê que agora tem um User Módulo importado aqui, ó, bonitinho. E aqui dentro ele criou a nossa pasta User. E aí note que ele só tem aqui a nossa estrutura ali de decorator do módulo, né, declarando @module, e a nossa classe exportando o user module. Bacana, não é mesmo? Só que não acaba por aí. Da mesma forma como a gente criou aqui manualmente o nosso controller na sequência, a gente pode fazer a mesma coisa. Então vou usar o mesmo comando e eu vou substituir aqui o module por controller. E aí vou dar Enter novamente. Ora, note que ele criou o nosso arquivo de teste já de forma automática, não vai servir para a gente para esse contexto, e criou aqui o próprio controller e atualizou o nosso user module, como a gente já viu aqui, né? Então eu vou colocar a vírgula aqui para o Nest parar de reclamar, vou remover esse arquivo de teste que não vai servir para a gente agora, e vamos ver aqui o nosso user controller. Note que ele já assinalou aqui na estrutura do controller dizendo que isso pertence a um domínio de usuário. Então todas as rotas que a gente acessar partindo desse controller vão ter um path/user. Bacana também, não é mesmo? Só que a gente pode usar isso daqui para gerar o nosso último recurso, que é o nosso service. Então eu vou aproveitar o mesmo comando de Nest Generate e vou substituir aqui o controller por service. E aí ele vai fazer o mesmo esquema. Ele criou aqui o nosso arquivo de teste para o service, e eu vou apagar porque não precisa para a gente agora. Criou o próprio user service e atualizou novamente ali o nosso user module. Agora a gente tem aqui um controller e um provider disponibilizados e de fato uma implementação. E aí aqui, se a gente quiser começar, a gente pode atribuir algumas coisas para esse cara. Note que ele não fez a injeção de dependências, ele apenas criou. Então como que a gente vai fazer aqui? Digamos que esse user service, eu vou fazer aqui, só mexer aqui novamente para a gente poder arrumar nossa estrutura legalzinho. Format document, beleza, tudo certo. Eu vou fazer aqui um find all, digamos, né? E aí eu espero que ele retorne, sei lá, vou colocar aquele array vazio aqui. E aí vou dizer que ele vai retornar o nosso array aqui. E vou colocar um console.log, só para a gente poder ver que ele de fato veio a partir desse cara. This action returns all user, né? Então a ação vai retornar a todos os usuários. Como a gente já tem um injetável que já está aplicado aqui
ao nosso módulo, né, já está ali nos providers, eu posso acessar o meu controller aqui e fazer, de fato, a injeção de dependências desse cara. E aí eu vou mais uma vez arrumar aqui. Depois eu prometo que vou dar uma organizada aqui melhor no projeto para a gente não ter que ficar fazendo esses rolês aqui a mais. Beleza, vou criar ali um constructor e aí vamos declarar ele aqui. Private read only user service, que vem de user service. E aí aqui, se a gente precisar, a gente vai fazer ali o nosso get. A gente já importa aqui o nosso get direto do Nest Common. E aqui embaixo vou fazer o find all users, só para a gente ter aqui o que pesquisar. Vai retornar um array. E aqui eu vou fazer o return, pegando o this, assinalando a nossa variável que está sendo injetada ali em cima, e buscando o método findAll, que está aqui dentro do nosso querido service. E aí, findAll, e ele já deve funcionar. Eu vou criar aqui também o nosso user.http e vou passar a mesma estrutura aqui. Eu vou até copiar para ser um pouquinho mais rápido aqui para a gente. Não preciso de nada aqui, a única coisa que eu preciso é do user, porque se a gente lembrar, o nosso controlador ele já está assinalado aqui. E aí eu vou executar esse cara. E ele não retornou nada. Ele não retornou nada e a gente vai ter que entender o que foi que aconteceu aqui. Either request service isn't running request service. Isso porque a gente não iniciou o nosso servidor, né? E aí, de fato, se a gente não iniciar, ele não vai. npm run start dev. Iniciou, rebuildou tudo ali. Note que os nossos logs eles cresceram um pouquinho mais. Por quê? Porque agora a gente tem o app modules inicializando dependências, o product modules inicializando dependências e o nosso user module. E aqui, cada mapeamento de cada controlador referente a cada um deles e, por fim, a inicialização completa do nosso servidor. Agora a gente vai rodar aqui novamente e ele retornou o nosso array vazio e aqui trouxe o nosso log. Galerinha, esse é o conteúdo, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha sido de bom proveito. Espero também ver vocês nos próximos conteúdos aqui, a gente vai evoluindo esses entendimentos ao longo do tempo. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de comentar e não esqueçam de me dar feedback sobre o que vocês querem que eu melhore. A gente está iniciando isso daqui, estou fazendo isso aqui meio que para ajudar de fato vocês, então espero adotar uma linguagem mais técnica, porém mais simplificada. Não trazer aquela coisa muito engessada, muito congelada ali. E a intenção é justamente compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Muito obrigado desde já, espero ver vocês aqui na sequência e vamos que vamos.